Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Traga essa atmosfera dos céus aí para o seu lar. Comece a declarar, comece a bendizer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque na sua presença nós somos fortalecidos, porque na sua presença nós podemos descansar. Aleluia. Obrigada, Pai, porque a sua palavra é real, porque a sua palavra é poderosa. Obrigada, Pai, pela sua presença que habita em nós. Obrigada, Pai, porque enchemos este lugar com ações de graças, enchemos este lugar com adoração a Ti. Aleluia. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar. Aleluia. Nos rendemos à sua presença, nos rendemos à sua presença. Aleluia. Te adoramos. O esconderijo onde eu posso descansar, teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo, tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. Onde eu posso descansar, teu refrigério, aleluia. Teu refrigério habita a paz, que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo, tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença, na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder, que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, que habita em mim, que habita em mim. Declare isso, declare com ousadia. Que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus, declare um dia em tua presença. Um dia em tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Na tua presença
Esse louvor ungido e presença, irmãos. Como eu queria que vocês estivessem aqui agora, viu? Glória a Deus, que presença maravilhosa. É palpável, irmãos. Sabe, irmãos, eu não sei se você tem sentido nesses dias, mas a atmosfera está diferente. E eu tenho certeza, irmãos, que o nome desta atmosfera não se chama coronavírus, se chama presença. A presença manifesta do Espírito Santo. Nesses dias, a cada dia, você sente a presença mais forte, mais forte. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, queridos. Amém? Como eu falei no começo, nós estamos celebrando hoje, domingo de Páscoa, domingo da redenção, a ressurreição de Cristo. E eu queria conversar com você, sentir um desejo no coração e a inspiração divina para falar sobre 3 Páscoas que eu queria refletir com vocês essa noite. Eu não vou abrir a Bíblia porque tem algumas coisas que eu quero citar e vai ficar um pouco demorado, então eu queria deixar com vocês as referências. O que a gente vai começar hoje está em Êxodo, capítulo 12, versículo 1, e também vai estar em Mateus, versículo 26, a partir do versículo 17. Amém? E eu queria conversar com vocês sobre a Páscoa. A primeira instituição da Páscoa, a Páscoa que foi celebrada no Egito pelos judeus, a instituição daquela Páscoa. Nós vamos falar também da Páscoa que Jesus ceiou junto com seus discípulos em Jerusalém. E nós vamos falar da nossa Páscoa nos dias atuais. Vamos fazer um paralelo das 3 Páscoas. Amém? E eu queria conversar com você sobre contemporizar um pouco sobre a primeira Páscoa. O que acontecia naquela época? Naquela época o povo judeu estava cativo num país
no Egito. E era um povo preso, escravo, era um povo dominado, que sonhava com um libertador, com uma pessoa que viesse a ser o salvador deles, que tirasse ele da escravidão. E nós começamos a criar alguns paralelos. O primeiro personagem em evidência nessa primeira Páscoa seria Moisés. E nós vemos a instituição da Páscoa como um ato de Deus de criar paralelos, de começar a criar referências do que seria certo e do que seria errado. Então, nessa primeira Páscoa, nós vemos algumas características. Deus institui a lei, não na Páscoa, mas nesse período, após a saída do Egito, Deus institui a lei, mas nesse período da Páscoa, Deus institui a ceia pascal. Ele fala do primeiro sacrifício, do cordeiro perfeito, um cordeiro que não podia ter mancha, não podia ter nenhum defeito. Nós começamos a criar alguns paralelos. Tal como na segunda Páscoa, na primeira Páscoa, Satanás tentou também parar que acontecesse de chegar àquela promessa de Deus. Um homem que traria a salvação, que traria a saída do povo do Egito para uma terra prometida. Então, o faraó ordenou a matança também dos filhos dos judeus naquela época, tal como Herodes também fez na segunda Páscoa. Então nós vemos características parecidas nessas duas Páscoas. A primeira, a necessidade de se ter uma referência com um Salvador. Na primeira Páscoa nós tivemos Moisés. Na segunda Páscoa nós temos a pessoa de Jesus. Nós temos também um paralelo, tal como o povo judeu era escravo dos egípcios, na época da ceia de Jesus, os judeus também eram escravos, só que dos romanos. Então nós vemos nas duas Páscoas um povo preso, um povo cativo, um povo que colocava esperança nas promessas que Deus tinha feito. E nós vemos, interessante, que os judeus, tanto no primeiro momento com Moisés, não reconheceram Moisés como aquela pessoa, como não reconheceram Jesus como também aquela pessoa que seria o Salvador deles. E eles rejeitaram Jesus. E tal como na primeira Páscoa foi instituído algumas regras e leis, na ceia pascual por Jesus, ele instituiu a redenção. Ele não libertou o povo do ponto de vista natural. Ele veio trazer uma salvação. Ele veio trazer não um reino natural. Jesus veio trazer um reino espiritual. Ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus. Então, os judeus, eles esperavam um reino natural. E Jesus não veio trazer esse reino natural. Jesus veio trazer um reino espiritual. E nós começamos a criar alguns paralelos com isso. Tanto na primeira Páscoa como na segunda, os judeus, eles eram presos por fora. Eles eram atormentados por fora, ou seja, eles eram escravos, eles eram cativos, eles estavam dependendo de um dominador sobre a vida deles. Eles não tinham a sua liberdade por total. Eles não eram livres, eles não eram libertos. Vocês estão entendendo? Então nós vemos na primeira ceia os judeus presos aos egípcios, vemos na segunda eles presos aos romanos. Nós vemos uma tentativa de ambas as partes de pararem as promessas de Deus acontecerem na vida do povo judeu. Uma através do faraó mandando matar as crianças, e na outra vemos Herodes também mandando matar as crianças. E nós começamos a criar esses paralelos e começamos a ver. E a igreja de hoje? Nós não somos presos por fora, mas nós muitas vezes nos encontramos presos por dentro. A Bíblia nos diz que Cristo nos libertou verdadeiramente, vós sois livres. Mas existe uma prisão hoje, não dominada por egípcios, nem dominada por romanos. O que é que nos domina hoje? O que é que nos prende hoje? O que é que faz a igreja nos dias de hoje? Nós estamos celebrando a Páscoa esse final de semana, a redenção,
e é um tempo de nós analisarmos aquilo que nós estamos vivendo hoje. Paralisou o mundo esse negócio de corona, atemorizou muita gente, e serviu como um alerta, como uma reflexão, para que nós parássemos e pensássemos: o que está acontecendo? Muitos cristãos perguntam por quê? Por que está acontecendo isso? E eu começo a trazer esse paralelo dessa Páscoa com as outras Páscoas. O que será que está acontecendo? Será que nós estamos presos hoje por conta do vírus? Será que a opressão está vindo disso? Ou nós já éramos opressos e nós nem sabíamos? Eu acho interessante hoje ver, irmãos, algumas pessoas me ligando e dizendo: olha, eu sinto falta de estar junto com o povo. Eu sinto falta até daqueles irmãos que eu não tinha muita proximidade. Será que essas pessoas não tinham ou não têm condições hoje de se aproximar dessas pessoas? Será que o que está impedindo é o vírus? Ou será que é a vontade, o desejo de romper com as barreiras, de romper com tudo que tem paralisado aquilo na vida dela? Porque hoje, irmãos, o vírus não pode parar você de ter comunhão com as pessoas. Nós precisamos ter alguns cuidados, nós precisamos ter prudência nessa hora, mas você pode entrar em contato com aquelas pessoas, você pode lançar uma palavra de fé para aquelas pessoas, você pode deixar com que ela se alimente de coisas. Eu tenho visto nesse tempo, irmãos, um avivamento dentro da nossa igreja maravilhoso. Nós temos colocado diariamente os nossos devocionais e, para minha surpresa, pessoas que a gente nem achava que elas teriam tanta bagagem ou tanto conteúdo. Essas pessoas nos surpreendendo, nos enchendo, nos transbordando ao ponto de nos encher. E como isso tem sido edificante para mim. Então eu comecei a dizer: meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa boa está acontecendo na igreja. Então, o paralelo das Páscoas, da passagem, talvez hoje nós estejamos passando, irmãos, por um momento de uma grande passagem. Os especialistas em economia, os especialistas em negócios, os especialistas em saúde, em finanças, em todas as áreas, dizem: o mundo não vai ser o mesmo. E eu creio, irmãos, que no ponto de vista natural não vai ser mais o mesmo. Muitas coisas vão amadurecer, vão mudar. Até a forma de se tratar as pessoas vai mudar um pouco. Mas e a igreja? Tal como essa grande passagem que houve no Egito, tal como essa grande passagem que houve em Jerusalém, será coincidência que estamos passando tudo isso nesse período? Ou será que Deus tem uma grande passagem para a igreja dele hoje? Será que Deus hoje não está querendo prover ou chamar a igreja para aquele grande último minuto antes dele voltar? E ele dá aquele freio de arrumação na igreja, para que a igreja possa entender o propósito dela aqui na terra? Eu vejo hoje, irmãos, uma igreja preocupada muito em arrumar seguidores, em arrumar likes, em arrumar lives. Eu não tenho nada contra, eu assisto muitas. Mas será que o nosso foco é só estar enchendo o povo de informação? Será que a necessidade nossa hoje é essa? Ou está enchendo o povo da presença do Espírito? Nesses dias, irmãos, eu tenho me dedicado a procurar mais de Deus do que das redes sociais. O que é que tem te alimentado hoje? Você está procurando mais se alimentar das coisas naturais com redes sociais, ou você está buscando mais se encher e se alimentar das coisas do reino do Espírito? Esse freio de arrumação que parou o mundo, irmãos. Nunca se viu no mundo moderno um freio desse de arrumação. Nunca se viu o mundo parar, todo mundo, a economia, parar tudo, irmãos. 95% dos voos do Brasil foram cancelados. Parou geral, você tem que parar. Mas será que o propósito desse parar é só para não ser infectado? Ou será que é parar para você se avaliar e nos prepararmos para essa grande passagem? Será que nós não vamos atravessar um oceano, agora um mar, como os judeus atravessaram? Será que não é o propósito de Deus de chamar a igreja e dizer: vamos correr, porque a hora é chegada, vamos nos atrever, vamos nos encher, vamos ser ousados na presença do Espírito?
vamos nos derramar, vamos contagiar, vamos fazer a diferença nesse momento. Eu vejo a Igreja de Cristo se movimentando em grandes movimentos de divulgação dos seus cultos e de outras coisas e das pessoas, mas eu não vejo um grande envolvimento como os artistas do mundo estão fazendo, irmão. Juntando dinheiro para ajudar os outros, eu não vejo nenhuma campanha da igreja fazendo isso. E arrecadação para os necessitados. Será que Deus não quer dar aquele freio de arrumação hoje para que a unidade chegue até hoje na igreja? Porque neste tempo, irmão, o povo judeu era um só. Na época de Jerusalém também era um só. Mas a igreja hoje, será que ela é uma só? Reflete um pouco comigo. Será que a igreja de Cristo está unida em um só pensamento, com a mesma disposição mental, como Paulo nos orientava? Ou será que cada um seguiu um caminho, procurando o seu bel prazer, ou o seu interesse, ou as suas convicções, e deixando que aquilo que nos separa ser maior do que o que nos une? É um tempo da igreja de Cristo pensar como uma, tal como Cristo pediu ao Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, para que os outros vejam que eles são um. Sabe, irmãos, esses dias eu me surpreendi com uma informação que a maior live que existiu no mundo hoje do YouTube foi uma mulher chamada Marília Mendonça. Parabéns, uma profissional, trabalhou para isso. Mas eu fico pensando, 30 a 40 milhões de cristãos no Brasil nunca se uniram para dizer: esse recorde tem que ser do cristão, não pode ser do cara do mundo, porque eles não são um como nós somos um. Mas cada um está preocupado em fazer a sua live ser mais importante, cada um está buscando que os seus próprios interesses estejam maior do que os interesses do que Deus tem para nós. Será que não é hora da igreja de Cristo se unir? Será que não é hora de você parar e dizer: não, eu tenho as minhas diferenças, eu tenho as minhas crenças, eu acho que eu não pintaria essa parede de branco, pintaria de preto porque está na moda? Será que ele não pensa: eu acho que o louvor deveria ser 10 músicas ao invés de 2, eu acho que o culto deveria ser 3 horas ao invés de 1? Não, essas diferenças para mim não vai mais importar, porque o que vai me importar é a unidade. Eu vou abrir mão daquilo que eu quero por aquilo que eu creio. Você já pensou nessa frase? Você está disposto a abrir mão do que você quer por aquilo que você crê? Nós vemos lá, irmãos, nas 3 Páscoas, nós vemos na primeira, na segunda e na terceira. Nós vemos que foi oferecido um sacrifício. Na primeira, o Cordeiro. Na segunda, o nosso Redentor, o Senhor Jesus. E nesse dia de hoje, nessa Páscoa de hoje, qual é o sacrifício que Deus está querendo que nós façamos? Eu tenho dentro de mim o Espírito dizendo: eu quero que você abra mão, Márcio, das suas convicções. Esse é o verdadeiro sacrifício que Deus tem pedido à igreja de Cristo hoje. Abra mão do que você quer e deixe ser feita a minha vontade. Porque você, quando você abre mão do que você quer, em virtude do que Cristo quer, a igreja vai se unir, vai se fortalecer. Um absurdo, irmão, nos dias de hoje. Nós temos denominações que proíbem irmãos de visitar outras igrejas. Onde existe unidade nisso? Será que Deus é glorificado nisso? Será que Deus é glorificado em uma igreja estar falando mal da outra? Hoje se levantou no Brasil um homem para estar falando mal dos outros líderes. Será que Deus está sendo glorificado nisso? Será que Deus está sendo glorificado nisso? Será que Deus está sendo glorificado com a vida que eu e vocês temos levado? Será que as pessoas olham você e dizem: ele é um cristão, porque ele vê um Cristo em mim e em você? A redenção, irmãos, nos aproximou de Deus, nos tornou possível sermos feitos filhos de Deus. Mas para quê, irmãos? Para que a redenção veio em nossas vidas? Para quê? Qual foi o objetivo? Qual foi o objetivo de você se tornar cristão? Qual foi o projeto que você decidiu abrir mão para cumprir aquilo que Deus quer? Meus irmãos, é chegada a hora, irmãos. É chegado o tempo, irmãos, que a igreja de Cristo vai acordar com esse freio de arrumação e vai se tornar uma só igreja.
Porque Cristo não vem buscar as igrejas dele. Cristo vem buscar a igreja dele. A igreja de Cristo tem que se tornar uma. E nesses últimos minutos, esse freio de arrumação é para que a igreja se torne uma só. Assim como ele é um com o Pai. Nós sejamos um. E essa Páscoa hoje, irmãos, não é coincidência. Nós tivemos um grande evento em fevereiro, e que mobilizou todo o país. O Espírito Santo derramado em cima das pessoas, elas transbordando com a presença do Espírito, o poder de Deus sendo derramado, enchendo o povo. Mas mesmo assim, nós sentimos as diferenças acontecendo. Poucos dias depois, irmãos, vemos acontecer isso tudo. Um mundo paralisado. E a igreja de Cristo paralisada. Mas ela não está paralisada porque ela não está fazendo tudo. Ela está paralisada porque ela não sabe agir sem estar dentro de quatro paredes. Ela não sabe agir sendo guiada pelo Espírito. Ela tem que escutar uma pregação de alguém para dizer se ela está fazendo certo ou errado. Ela tem que escutar a live de alguém para saber se é isso mesmo. Ela não procura dentro dela a presença do Espírito, para que o Espírito Santo testifique nela aquilo que ela tem que fazer. Não sou eu, nem o Bolsonaro, nem o ministro da Saúde que tem que dizer fique em casa ou saia. Quem tem que dizer isso a você é a presença do Espírito Santo. Mesmo que você vá morrer por conta do coronavírus, mesmo que você seja atingido pelo coronavírus, mas se for um desejo de Deus para que atinja pessoas, amém, aleluia, irmãos. Porque você não reconhece, você não se lembra disso, mas muitos cristãos morreram para que você tivesse esse Cristo de hoje. Muitas pessoas se sacrificaram. Agora a igreja de Cristo de hoje está disposta a ser o cordeiro dessa última Páscoa? Será que a igreja de Cristo está disposta a abrir mão da sua própria vida? Como nós cantamos o louvor agora há pouco, nada mais satisfaz minha alma. Será que é só uma música cantada ou será que é vida dentro de você? Você está disposto a morrer e não negar a Cristo? Você está disposto a isso? Até que ponto o cristianismo é na tua vida? Até que profundidade? Você é aquela semente rasa que não ficou raiz? Ou você é aquela semente que ficou, foi plantada no bom terreno e vai testificar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, às pessoas que estão aí fora? Dia de redenção, irmãos. Dia de saber quem você é. A sua identidade em Cristo tem que ser feita de uma forma que as pessoas vejam em Cristo. A igreja de Cristo precisa pregar menos e viver mais. A igreja de Cristo está muito preocupada em pregar Jesus, mas está muito pouco preocupada em viver Jesus. A igreja de Cristo precisa viver Jesus. A viver Jesus é amar as pessoas. Não é querer sair da igreja pulando de galho em galho. Isso não é viver Jesus. Não é porque você achou o pastor feio, ou porque o diácono não olhou para você, ou porque o louvor não canta a música que você quer, que você pega e sai da tua igreja. Isso não é viver Cristo. Isso é viver a carne. Não é se submeter às autoridades. Você precisa entender que se você não se submete à liderança que você tem, você não se submete a Cristo. A própria palavra nos diz isso. E se você não obedece a homens que vê, você não obedecerá a um Deus que você não vê. A igreja de Cristo precisa se levantar nesses dias da redenção e viver aquilo que ela canta, viver aquilo que ela lê, viver aquilo que ela assiste pelas lives. É um tempo de unidade, é um tempo de crescimento, é um tempo de amadurecimento da igreja, é um tempo da igreja despertar. Eu lembro que alguns dias atrás nós ministramos, Paulo dizia a Timóteo: reaviva o dom que há em ti, reaviva, se enche da presença, se enche daquilo que Deus tem para a tua vida, se enche de entusiasmo de viver o Evangelho. Nós não podemos ser aquele crente triste, amargurado, e sentir falta do velho homem, porque no velho homem você era um homem alegre e hoje você é um homem triste. Não! Os filhos do Senhor são as pessoas mais alegres desse mundo. Os filhos do Senhor sabem quem são, sabem o Pai que tem, sabem a herança que tem em Cristo Jesus. Precisamos entender, irmãos, precisamos nos levantar e redenção, levar a redenção para as pessoas que não têm ainda.
Oh meu Deus, como é importante. Oh meu Deus, como é importante. A igreja de Cristo precisa nesses últimos dias, irmãos, viver aquilo que Cristo tem para ela. Viver a presença, viver cheia, viver com a certeza de que ou na vida ou na morte, Deus é com ele. Você precisa entender, você precisa clamar: Abba Pai, Abba Pai. A igreja de Cristo hoje, Deus me trouxe um exemplo hoje à tarde orando, se encontra muito parecida com Davi, no jardim, olhando Betseba, e se achando autossuficiente. Não, Deus, pode deixar que eu me garanto, eu não vou cair em tentação, e fica brincando com o pecado. A igreja de Cristo hoje brinca com o pecado, achando que pode, não pode. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos brincar com as coisas que não agradam a Deus. Um dia a igreja acaba caindo, e nós vemos a igreja muitas vezes naquela fronteira daquilo que agrada a Deus e que não agrada a Deus. Nós precisamos entender que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para a igreja de Cristo estar. Nós não podemos negligenciar o nosso chamado. O tempo é remido. Oh meu Deus, o tempo é remido, nós não temos tempo. Eu peço a Deus para acabar esse coronavírus, não por conta do corona, mas para que eu possa descansar. Porque nesses dias eu tenho trabalhado redobrado. Eu tenho trabalhado mais do que nos dias que não tem coronavírus. Eu preciso descansar. Porque o tempo é remido, o tempo é remido. Nós não podemos brincar. As coisas do Senhor são sérias. Nós precisamos entender que Cristo morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida em abundância, mas não para o nosso bel prazer, mas para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não deixa as coisas da tua carne guiarem tua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus, como eu quero uma igreja avivada, como eu quero uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que vai ser a maior ofertante contra a fome e a miséria no mundo, uma igreja que vai se levantar e vai ter os maiores índices. Se você pensar, tem emissoras aí que vive crente postando contra, mas quando dá 8 horas da noite vai ler o Jornal Nacional. De que adianta, irmão? De que adianta você viver postando coisa e vivendo outra? Quando a igreja de Cristo entender o poder que ela tem neste país. Hoje os governantes conhecem, e os governantes entendem o poder da igreja de Cristo. Não é à toa que eles estão procurando estar juntos e pedir nos dias de Jesus. Não é, irmão. É porque ele reconhece o poder da igreja. Mas eu vou te falar uma coisa. As pessoas do mundo têm reconhecido o poder da igreja, mas a própria igreja não reconhece o poder que ela tem. Porque no dia que a igreja se levantar em unidade, nós vamos bater, irmãos, eu não peço nem 5 milhões, ou 4 milhões de pessoas. O que são 4 milhões de pessoas para um público de 40 milhões, 10% dos crentes? Escolher um e dizer: olha, o recorde no mundo do YouTube não vai ser de pornografia, não vai ser de música secular, vai ser de um hino, de um cristão. E a gente se juntar e levantar a bandeira de que nós somos, irmãos, a luz de Cristo nessa terra. Nós somos o sal dessa terra. Nós vamos fazer a diferença onde quer que cheguemos. Nós vamos chegar como funcionário de uma empresa, nós vamos ser os melhores funcionários. Nós vamos chegar como profissionais liberais, vamos ser os melhores profissionais liberais. Onde quer, nós vamos ser os melhores professores, os melhores advogados, os melhores médicos, os melhores psicólogos. Porque o Espírito de excelência, quando a presença do Espírito Santo está em nós, o Espírito de excelência vai brilhar, vai acontecer. Nós não seremos negligentes, nós estaremos cientes de quem somos. Nós estamos vivendo os últimos dias, e é um tempo chegado, irmãos. A presença de Deus é chegada. Quem sabe se por esse dia nós não teremos um arrebatamento? Quem sabe, irmãos? Quem sabe? Só o Senhor sabe, só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Mas Ele quer que todos nós estejamos prontos. Não sejamos as noivas nécias, sejamos as noivas prudentes. Quem sabe se esse freio de arrumação não veio para dizer: ei, acorda,
dá tempo ainda de você comprar o óleo para encher a tua lamparina. Hoje o Senhor te chama, enche a tua lamparina, te enche da presença de Deus, te enche do Espírito Santo, seja guiado, o espírito de ousadia, espírito de cura. O irmão Reagan, o filho do Kenneth Reagan, fez uma live com o Bispo Guto essa semana, e ele disse: a igreja de Cristo precisa voltar aos fundamentos. A igreja de Cristo precisa falar sobre libertação, precisa falar sobre cura, precisa falar sobre salvação. A igreja de Cristo tem que voltar para os fundamentos, irmãos. E um dos principais fundamentos da igreja de Cristo é a unidade. Porque na unidade Deus ordena bênçãos. A igreja de Cristo não pode estar preocupada mais com mármore, nem com coisas naturais. A igreja de Cristo tem que estar preocupada com a viúva e com o órfão. Porque essa é a verdadeira religião de Cristo. Está na Bíblia. Precisamos ter fome, ter sede da palavra. Deus tem me dado estudo sobre a palavra, sobre a importância da Bíblia, irmãos. De estarmos aqui, de entendermos o que está aqui para entender o nosso futuro. Sabe, irmão, nós estamos se inscrevendo, se Cristo não voltar agora, e daqui a 500 anos aconteceu outro vírus, e um determinado pastor de uma igreja de Casa Carrada, ele vai falar e ser inspirado pelo Espírito Santo, querer falar sobre 4 Páscoas: a do Egito, a de Jesus e essa que a gente está transmitindo agora, e a dele. O que será que ele vai falar da igreja de Cristo que aconteceu esses dias? Será que ele vai dizer que a igreja se levantou naquele período e entendeu o chamado, e entendeu para que ela estava na terra? Será que ele vai dizer: olha, a partir dali se houve prodígio, se houve milagre, se houve unidade, a igreja começou a operar como uma só, ele evangelizou o mundo e tirou a miséria do Brasil, porque nós temos o poder de tirar a miséria do Brasil, irmãos. Não com fé nem coração, mas com ações práticas. Ações práticas. A fé requer atitude. Não adianta você estar orando e você estar clamando e você estar declarando fé se você não tem atitudes correspondentes. É chegada a hora da igreja de Cristo começar a agir com maturidade, com autoridade, mas a maturidade primeiro. Aprenda a viver. Que você não vai fazer do jeito que você quer, você vai fazer do jeito que Deus quer. Não é a sua vontade, não é a sua vontade que vai prevalecer, é a vontade do Senhor. Eu vejo esse Brasil acordando. Não precisamos ter um Papa, nós não precisamos ter um líder só, nós precisamos ter unidade, mesmo com, irmãos, várias diferentes denominações, mas que trabalhassem como um só corpo. Porque não estou dizendo que nós precisamos só ser braço, nem só ser perna, mas que se juntasse como um corpo e usasse o cabeça como Cristo. E aí nós veremos uma igreja diferente, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que não só presidente, não só emissoras grandes, irmãos. Quando teve o Descende, grandes emissoras procuraram os organizadores para querer transmitir. E você acha que foi por bondade? Foi não, porque, como eu falei agora há pouco, o mundo sabe o poder que temos. Nós precisamos assumir o poder que temos, irmãos. Te levanta, te enche do Espírito, não cessa de fazer o bem. Se eu tiver que morrer fazendo bem, eu vou morrer, mas eu vou morrer fazendo bem. O medo não vai me parar, o medo não vai dizer o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Eu não vou parar de fazer as coisas que o Senhor me manda por medo. Palavra abençoada de Carlos na quinta-feira. Vejam, irmão, eu queria, como final, irmão, pedir a você uma coisa. Nós fizemos um jejum pela nação, nós vamos fazer um jejum pela igreja, e eu queria fazer um jejum com você de 24 horas, não é de se abster de comer, é se abster das redes sociais por 24 horas, desliga, irmão, pelas redes sociais, não pode dizer nem que é trabalho, porque ninguém está trabalhando nessa época, se abstém 24 horas de informações. Mas eu vou fazer o que nessas 24 horas? Vai se alimentar dessas informações. 24 horas, irmãos. Bota um louvor, ora, lê a palavra,
Para de perguntar a Deus por que está acontecendo isso. Você vai olhar para Deus e dizer: o que tu queres que eu faça nesse período? Essa é a pergunta. O que, Senhor? O que eu tenho que fazer para fazer a diferença nesse período? Eu tenho que mexer mais, Senhor. Eu tenho que ir na casa de alguém, orar para ela ser curada. Eu tenho que orar por aquela pessoa contra a depressão. Eu tenho que fazer o que, Senhor? Buscar de Deus as direções, porque o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Então, nesses dias, irmãos, precisamos fazer a diferença. Marque um dia. Eu não quero chamar dia nem hora. Você faz como for ser guiado. Mas tira um dia essa semana e decida assim: eu não vou ver redes sociais por 24 horas. Você vai ver quem é teu Senhor hoje. Tem muita gente que o Instagram é o Senhor dele, porque ele não consegue obedecer. Ele não consegue sair daquela rede social 24 horas, se alimentando de coisas ruins. Se alimenta de coisa boa, mas se alimenta de muita coisa ruim também. Então, irmãos, tal como foi numa Páscoa do Egito, que houve libertação do povo, tal como houve na Páscoa de Jerusalém, o Cordeiro perfeito, irmãos, morreu para que nós tivéssemos vidas e fôssemos libertos também. Hoje Deus chama você para ser um sacrifício vivo. E libertar quem, irmãos? Libertar este mundo perdido aí fora. É um povo perdido, sem esperança, sem um Deus, suscetíveis a qualquer tipo de sugestão do maligno. E Ele te chama hoje: vem ser meu cordeiro. Vem ser meu cordeiro. Vem ser meu cordeiro. Não é para morrer, irmãos, é para você abrir mão. O teu sacrifício vai ser abrir mão. Abrir mão do quê? Dos teus achismos, das tuas vontades, dos teus desejos. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, cheios de si. Nós vemos isso nesse dia de hoje, até dentro da própria igreja. As convicções deles são maiores do que as convicções espirituais dele. As pessoas preferem abrir mão de congregarem na igreja, de estarem debaixo de uma cobertura, porque não concordam com uma determinada coisa. Não estou falando de nada ilegal, irmão, só porque pintou de preto a parede, ou porque não falou com ele um dia e já acha que pode ir para outro canto. E não é assim. A igreja de Cristo precisa entender que esse freio de arrumação veio para nos trazer unidade, veio para nos trazer maturidade, veio para nos trazer autoridade, veio para nos trazer poder. Mas isso já não veio, já veio tudo, mas ela veio lembrar a você quem você é e o que você tem e o que nós vamos fazer juntos, irmão, como igreja. Eu queria chamar o louvor. Enquanto o louvor está vindo, eu queria dizer a vocês, irmãos, que você será usado poderosamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te usar poderosamente para transformar vidas, seja do ponto de vista natural, alimentar quem está com fome, seja do ponto de vista espiritual, trazer libertação, salvação, trazer cura. Mas nós vamos nos encher da presença, e tal como nessas ceias pascais, a ceia desse final de semana está nos trazendo entendimento, está nos trazendo revelação, que a redenção veio através do Filho Jesus, para que nós pudéssemos ser livres e filhos. Não esquece de quem você é em Cristo. Não esquece de quem você é em Cristo. Vamos ministrar um louvor? Vamos? Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso. Oh, que saudade da minha igreja. Oh, que saudade de abraçar meus irmãos. Pode ir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
Páscoa, nós nos tornamos filhos de Deus. E nessa terceira, Deus te chama para aqueles que ainda estão perdidos. Se enche da presença. Lembra-se quem você é. Não perde tempo. Não perde tempo com coisas pequenas. Não se preocupe quando você há de comer. Não se preocupe quando você há de dormir. Nós temos um Deus que nos supre tudo. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, sejamos a Páscoa de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem. Amo vocês, vamos estar juntos de novo. Boa noite e a graça e a paz.